aqui no estúdio da Clube FM, doutor Jean Nunes. Doutor, um abraço grande, bem-vindo à nossa emissora. Bom te receber em nossos estúdios aqui pela primeira vez. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para nós falarmos sobre cirurgia da mão, um pouquinho de ortopedia, um pouquinho de cirurgia plástica. Eu sou ortopedista e sou cirurgião plástico também. Então, vou tirar as dúvidas dos ouvintes, dizer que é um grande prazer estar aqui, tanto em Santo Antônio como aqui na Rádio Clube. Elane Castro, os canais de interatividade para o nosso público ouvinte, caso desejem fazer uma pergunta aí para o doutor Jean Nunes. O nosso WhatsApp, que é o 759-8225-9270. Tem também os nossos fixos, o 3631-5680, o 3631-9766, além do YouTube e também Facebook, a qual estamos transmitindo ao vivo. Doutor, eu começo perguntando ao senhor a respeito do papel de um cirurgião de mão. E quais são aí as ocorrências mais frequentes que o senhor recebe lá no seu consultório? Bem, o cirurgião de mão é um especialista que ele pode ser ou ortopedista ou cirurgião plástico, né? Eu sou as duas coisas, eu fiz as duas áreas. Então, assim, o cirurgião de mão, ele atende normalmente as patologias, tanto traumáticas como degenerativas, do punho e da mão, né? É uma área que nós temos também que ter um treinamento em microcirurgia, já que a mão tem estruturas muito delicadas que necessitam de um tratamento específico, muitas vezes com microscópio. Agora, doutor, o senhor falou a respeito de questões que são traumáticas e degenerativas. Dá para explicar direitinho ao nosso público ouvinte a respeito disso? Degenerativas, geralmente, elas estão relacionadas ao uso da mão durante a vida. Então, é normal que durante a vida, como, digamos assim, uma comparação, tudo que você usa bastante acaba com o tempo se degenerando, como um objeto como o seu carro ou um eletrônico que você tenha. Da mesma forma seria o nosso corpo, né? Com o tempo ele vai degenerando. Mas, como a gente não quer ir antes, né? Acaba que a gente tem que tratar essas degenerações que nosso corpo tem. Então, às vezes, você tem síndromes. Síndromes são conjuntos de sintomas, né? Que atingem a mão e que atingem o punho. E essas alterações degenerativas, essas alterações com o tempo, são tratadas pelo cirurgião de mão, que é o especialista indicado. Agora, profissionais que atuam por muito tempo ali utilizando as mãos, por exemplo, quem é digitador, com certo tempo começa a apresentar alguns problemas, dificuldades em determinado dedo. Até que ponto isso é normal? Dá para recuperar com a fisioterapia ou algo do tipo? E até que ponto isso torna-se mais grave, inclusive dependendo de uma intervenção cirúrgica? Bem, aqueles funcionários, né, aquelas pessoas que trabalham muito tempo utilizando a mão, se elas não tomam o devido cuidado de dar um descanso ao membro durante a sua jornada de trabalho, isso acaba levando a algumas alterações, como inflamações, compressões de nervos, e isso, quando está em um estágio inicial, nós normalmente encaminhamos para fisioterapia ou uso de algum medicamento anti-inflamatório ou analgésico, ou o uso de alguma imobilização. Porém, quando essas lesões elas acabam se desenvolvendo muito e necessitam, elas normalmente irão necessitar de uma intervenção cirúrgica, né? Por exemplo, uma compressão de um nervo, depois de um certo tempo, se não melhora com a fisioterapia, realmente existe a necessidade de uma intervenção cirúrgica para que se faça a descompressão desse nervo. Bom, 13h15, estou conversando com o doutor Jean Nunes, ele é médico, cirurgião de mão do Hospital Incá,
aqui de Santo Antônio de Jesus. Agradecendo a Comapel, lembrando para você, meu caro amigo ouvinte, que material de construção é na Comapel. Passe lá e confira as grandes ofertas da semana. Compre também pelo WhatsApp, que é o 759-8800-1010, que a Comapel entrega na hora para você. Amo Festa, tudo para confeitaria, festa, embalagens, bomboniere e personalizados. Na Rua dos Correios, siga o Instagram, @AmoFestaSage. Doutor, o senhor atende tanto crianças quanto adultos ou atua geralmente mais no público adulto e idoso? Normalmente as crianças, se não são por trauma, né, são por doenças congênitas, né, malformações congênitas, já nascem com essas alterações. Sim. Então, muitas vezes nós temos que intervir nessas alterações congênitas e o cirurgião de mão, no meu caso, atendo desde criança até idoso, a todos. Agora, em termos de detectar a respeito de um determinado problema, quais são os exames mais frequentes a respeito deste assunto? É raio-x, é uma ressonância, varia muito de acordo com cada caso? Aqui em Sage, aqui em Santo Antônio, existe toda a condição de se diagnosticar muito bem. Aqui nós temos ressonância magnética, raio-x, nós temos aqui eletroneuromiografia, que testa a condução dos nervos da mão. Então, assim, todas as condições para o diagnóstico correto do paciente, aqui em Santo Antônio nós temos. Bom, 1h17, doutor, está chegando o São João. Nós passamos agora pelo Carnaval e em Santo Antônio de Jesus é uma cidade que respira muito forte o São João, até por conta do seu comércio, de toda a tradição, de um modo em geral. E essa época traz consigo algumas questões que são importantes e que a gente precisa abordar. Incidentes com fogos de artifício, questão de bomba, principalmente, e queimaduras relacionadas à guerra de espada, que tradicionalmente é proibida, mas que a gente sabe que acontece. E em nossa região isso é muito forte. Sim. Como se dá o preparativo para essa época também relacionada a essas pautas? Bem, o INCAR tem um pronto atendimento, em que existem ortopedistas 24 horas, como também tem a parte clínica lá, 24 horas, e esse primeiro atendimento, toda a equipe já é orientada. Então, aqueles pacientes que têm acidentes com bombas, com queimaduras, podem ir ao pronto atendimento do INCAR e lá ele vai receber os primeiros socorros e após esse paciente vai ser encaminhado para a gente, se por acaso houver a necessidade de algum procedimento posterior, nós vamos dar continuidade. O que não fazer em casos de queimadura, por exemplo? O que não fazer? Não coloque nada que não seja... Quer dizer, procure um médico, não coloque, por exemplo, pasta de dente, óleo de cozinha, não faça nada disso. Muita gente acha que esses produtos podem dar alguma ajuda, borra de café, não faça nada disso. Muitas vezes você pode ter uma infecção exatamente pelo uso desses produtos. Então, assim, procure imediatamente assistência médica. Vá a um posto de saúde, vá ao INCAR, vá ao hospital, que atenda você, ele faça um curativo, limpe aquela queimadura ou aquele ferimento que tenha sido causado por uma bomba e, se necessário for feito algum procedimento depois, esse paciente vai ser encaminhado para o cirurgião de mão. Bom, 13h20, o ouvinte participa conosco no WhatsApp da Clube 759-8225-9270, uma pergunta para o doutor Jean Nunes. Boa tarde, Elaine, Felipe. Boa tarde, doutor. Sou Cláudia e durante a minha vida trabalhei muito com a mão, sabe? Minha mão é minha ferramenta de trabalho. E hoje em dia, aos 50 anos, eu estou sentindo uma dormência na mão, cãibra, muita cãibra, mesmo eu dormindo, ela fica com cãibra, a mão dá cãibra, entendeu? E fica dormente. E tem dias que ela amanhece inchada, a palma da mão está inchada, os dedos, sabe? Eu dou um repouso, passo uma pomada e tal, ela dá uma melhorada, então volta ao normal. Eu fiz um ultrassom da mão e o médico me disse que existe um nervo entre um dedo e outro que está sendo esmagado pelos ossos da minha mão. Eu gostaria de saber do senhor se existe uma maneira de eu fazer um tratamento sem necessidade de cirurgia
o que é que o senhor me aconselha aí? Muito obrigada e uma boa tarde. Cláudia, né? Cláudia, veja só. Pela história que você está me contando, parece ser uma compressão de um nervo na mão mesmo. O que acontece é, quando essa compressão ela ocorre, é necessário que seja feito um exame chamado eletroneuromiografia. Esse exame, além de identificar e diagnosticar se existe mesmo essa compressão, ele mostra o grau dessa compressão, que isso é importantíssimo. Em graus menores, essa compressão pode ser tratada com uso de órtese, fisioterapia, medicamentos. Porém, em graus mais altos, pela história que você me conta parece ter, provavelmente você pode precisar de um procedimento. Mas para isso é necessário que você faça uma consulta médica, que seja feita a solicitação desse exame e seja mensurado, então, qual o grau dessa compressão que você fala que tem. Sendo o caso de ser cirúrgico, o INCAR tem toda a condição de lhe dar um bom atendimento quanto a isso. 1h22. Estamos conversando com o doutor Jean Nunes, ele que é cirurgião de mão do Hospital INCAR, aqui de Santo Antônio de Jesus. Seguimos agradecendo a Pneubom. Pneubom é Goodyear. Atenção, você está pensando em trocar o pneu do seu carro? A Pneubom agora com novidade, inclusive atendendo no horário do almoço. Então não esqueça, na hora de comprar pneu, o lugar certo é Pneubom. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Pneubom é Goodyear. Olha, leve seu pequeno para cuidar da saúde no Hospital INCAR. Pediatra, nutricionista, pneumopediatra, gastropediatra, psicólogos e uma equipe especializada para cuidar de quem você tanto ama. 7533116652 ou 0800-311-6652. Hospital INCAR, mais conforto e comodidade para você. 1h23. Você pode, inclusive, continuar participando no nosso WhatsApp, que é o 759-8225-9270. Tem alguma dúvida relacionada à questão de mão? A hora é agora. Doutor Jean Nunes aqui em nossa mesa conversando conosco a respeito deste assunto. Doutor, amputar um dedo dá muito trabalho, não? Olha só. Que a gente imagina assim, né? Um dedinho, por exemplo, o midinho, é algo muito burocrático, é algo muito, por exemplo, trabalhoso, ou é algo mais tranquilo dentro dessa questão de cirurgia de mão? Olha só, nós vamos falar sobre reimplante, né? Reimplantar um segmento amputado. Naquele caso em que aquele paciente teve um mecanismo de guilhotina, vamos imaginar assim, que houve um corte de algum segmento que seja do dedo, da mão, ou até do braço, isso pode ser reimplantado. Hoje em dia, já existe técnica para isso. Então, assim, aqui em Santo Antônio, talvez seja um pouco difícil, porque para isso tem que ter um microcirurgião à disposição. No caso, eu acho que o correto seria o deslocamento mais rápido possível para Salvador. A orientação que eu dou é a seguinte: é necessário que aquele segmento amputado seja colocado dentro de um saco plástico com soro. Com gelo, doutor, não? Isso, com gelo. Se esse segmento ele não é resfriado, ele tem até 6 horas para ele ser reimplantado. Senão, não é possível. Se ele é resfriado, ele já passa para 12 horas. Então, assim, é importante fazer isso. Pegar aquele segmento, colocar dentro de um saco plástico com soro. Então, não jogue fora aquele segmento. Vá a um serviço. Importante saber disso, né? Vá a uma clínica imediatamente ao pronto atendimento do INCAR, por exemplo. Lá, esse segmento seria colocado em um saquinho plástico. Nesse saco plástico, ele estaria com soro. E em volta é colocado gelo. Entendi. Então, assim, ele poderia ir dentro de um isopor. Porém, aquele segmento não deve ter contato direto com o gelo. O gelo queima, né? Então, por isso que ele tem que estar no soro e esse soro em gelo, né? Agora, doutor, por exemplo, no caso de uma mão, que já é um membro teoricamente maior, certo, a orientação é colocar o gelo, o soro em todo o saco. A mão dentro de um saco
com soro dentro. Mas encher de fato todo o saco ou não? Encher o saco de soro. Até que a mão fique ali a mão embaixo, fique dentro, exatamente. E ali líquido, dentro, né, de um recipiente com gelo, certo? Aí ela vai durar 12 horas. E aí... Não é para colocar gelo dentro do Perfeito, soro, não. Essa observação certo? de Elaine. Lembrou bem, Elaine. O gelo é da parte externa. Exatamente, para não haver contato do gelo com a pele, porque queima. Agora, nessas questões aí, relacionadas a incidências de guilhotina, por exemplo, que decepa o dedo ali. Por exemplo, no caso que a gente vai encontrar muito pela frente agora, que é o São João, bomba, ou uma espada que às vezes solta o fundo e aí traz um ferimento muito grande. É possível também fazer essa reconstrução? Já é um pouquinho mais difícil. Mais complicado. Já é mais complicado porque a bomba ela tem um trauma de alta energia. Então essa alta energia ela lesiona os vasos. Então esses vasos eles têm que ser religados para que o sangue volte a circular naquele segmento que foi amputado. Se houve um arrancamento ou no caso de uma explosão de uma bomba, pela alta energia, esses vasos normalmente ficam muito lesionados, então é difícil que você consiga fazer o reimplante. Esse mecanismo de trauma de guilhotina ele é muito comum. Sim. Não é? Então, assim, por ele ser muito comum e ele ser um pouco mais, ele ser mais preciso, né? Não ser tão lesivo, digamos assim, às estruturas, porque não é um trauma de alta energia, você consegue religar os vasos e o sangue volta a circular e você consegue reimplantar aquele segmento. Isso é muito comum, por exemplo, em obras, né? Pedreiros sim, e tal, às vezes por um descuido ou outro. Tem gráfica, né? Sim, também. Ou em casa, uma dona de casa que com uma faca muito afiada tenha feito algum movimento muito grosseiro e tenha atingido um dedo e tenha amputado ele, né? Ou normalmente são traumas desse tipo, né? Bom, 1h, 28 minutos, acerte o teu ponteiro pelo meu. Nós seguimos aqui no programa Falando Alto, líder em audiência na Clube FM 92.7. Agradecendo a Trocou Veículos, precisando vender ou comprar um veículo novo ou seminovo, então passe na Trocou. São mais de 150 opções de automóveis com ótimas condições de financiamento e valores que você nunca viu igual. E você está pensando em comprar um caminhão? Conheça a Trocou Truck, com condições especiais para você que está pensando em comprar um veículo de grande porte, do tipo caminhão, condições de financiamento, parcelas que irão caber perfeitamente no seu bolso, tá bom? Informações pelo WhatsApp, 759-8819-2466. Se preferir, ligue 753311-2020, Trocou Veículos, eleita mais uma vez a melhor do ano. Ortocentro, Ortopedia e Físio, Ortopedia, Fisioterapia, Acupuntura, RPG, Pilates e Dermatofuncional. A Ortocentro ampliou o horário da fisioterapia, agora das 7 da manhã até as 20 horas, isso de segunda a quinta, e das 7 às 18 na sexta-feira. Mais informações é só você ligar 3631-6346. A Ortocentro fica no 3º piso do Shopping Itaguari, aqui em Santo Antônio de Jesus, no comando do Dr. Ricardo Falcão. Mais um ouvinte para falar conosco, WhatsApp da Clube, 759-8225-9270. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, doutor Jean. Eu queria que o doutor falasse a respeito. Eu fiz a cirurgia e aí no lugar colocou, não sei para anestesista, não foi no meu dedo, eu perdi o movimento do dedo, a mão não consigo fechar 100%, o dedo pequeno fica sempre duro e doendo. Meu nome é Moisés, esqueci de falar do nome. Seu Moisés, gente boa da melhor qualidade, um abraço grande para o senhor, nosso vizinho aqui ao lado, um abraço também à sua esposa, dona Vânia, e obrigado pela audiência. Doutor Jean. Tudo bem, seu Moisés. Antes de responder a sua pergunta, primeiro eu queria mandar um abraço para Ricardo Falcão. Ricardo foi um colega de residência em ortopedia e uma pessoa maravilhosa, excelente pessoa, excelente profissional. Bom, seu Moisés, eu lhe digo o seguinte, é difícil avaliar só pelas suas palavras o que realmente o que o senhor tem. O interessante seria o senhor fazer uma consulta
para nós avaliarmos o que foi que houve, que procedimento foi esse que o senhor fez, o que foi que aconteceu. É interessante que o senhor tenha mandado essa pergunta, porque o que eu tenho a dizer é o seguinte: hoje em dia, a ortopedia evoluiu bastante. Então, hoje nós temos os especialistas nas diversas áreas. Então, nós temos lá no INCAR, por exemplo, o especialista em coluna, o especialista em ombro, o especialista em joelho, o especialista em cirurgia do pé. Então, assim, como ela evoluiu muito e hoje você tem muitas técnicas cirúrgicas, a ortopedia acabou sendo subdividida. Então, eu sou um cirurgião de mão, eu trato mão e punho. No caso, existem os ortopedistas gerais também. Então, se você tem conhecimento que você deve procurar um especialista na sua área, no seu problema, então assim, se o seu problema é na mão e no punho, vá a um cirurgião de mão. Se o seu problema é no joelho, vá ao especialista de joelho. Se o seu problema é no pé, no tornozelo, vá ao especialista. Ele existe. E ele é a pessoa mais capacitada para tratar você. Se você vai a um ortopedista generalista, que ele não tem experiência naquela área, ele pode causar mais mal do que bem. Não por má vontade. Às vezes ele quer até ajudar. Mas, assim, a gente não sabe qual a condição que ele teve naquele momento, mas o interessante é que você procure sempre o especialista, porque ele existe. Então, se o seu problema é na mão e no punho, vá ao cirurgião de mão. Se o seu problema é no joelho, vá ao especialista de joelho. Se o seu problema é no ombro, vá ao especialista de ombro, ok? Bom, agora 1h32, doutor, importante demais essa nossa entrevista aqui na Clube FM, ao tempo que eu vou deixar o senhor à vontade, caso queira acrescentar algo relacionado à cirurgia de mão, e estender o convite para que logo em breve o senhor esteja aqui de volta falando a respeito dessa pauta que é tão importante e que interessa diretamente aos nossos ouvintes. Bem, o que eu lembro é que o INCAR tem um pronto atendimento 24 horas, em que existem lá os diversos colegas, que no caso, eles podem receber você para um primeiro atendimento e após encaminhá-lo ao especialista. E você sempre tenha essa noção. Existem os especialistas e o INCAR tem todos. Então, procure no INCAR o especialista para o seu problema, no joelho, no ombro, na mão, no pé, ok? Ou na coluna, tá bom? Isso é o mais importante, tá? Tudo de bom, eu agradeço muito aqui a Elaine, ao Felipe, dizendo que sempre é um grande prazer estar aqui, e sempre que precisarem de mim, estarei sempre à disposição, ok? Um abraço grande, doutor. Bom, agora 1h34, nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco falando alto de volta com você.